Boa noite, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós iremos fazer a leitura da mesma passagem que nós usamos no domingo passado, 26 a 38, quando falamos a respeito de Maria. Nós vamos hoje pregar de novo em Lucas 1, 26 a 38, mas dessa feita nós vamos falar sobre o Filho de Maria, Jesus Cristo. Ouçamos a leitura então, Evangelho de Lucas, capítulo 1, de 26 a 38. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Um pouco antes de entrar aqui no salão de cultos, estava dando uma olhada na minha página lá do Facebook, e um ateu colocou o seguinte comentário numa postagem que eu tinha feito: O teu Salvador está morto. Ele falou assim mesmo, até errado está, não é? O teu Salvador está morto, vírgula, o cristianismo está morto também. Claro, ele está errado tanto no português quanto na teologia, mas ele acertou numa coisa. Ele percebeu que o cristianismo vive ou morre de acordo com a pessoa de Cristo. Se Cristo está morto, o cristianismo está também. É perda de tempo. A melhor coisa que a gente faz é pegar nossas coisas, ir para casa, que ainda dá tempo de ver o Fantástico. Se Cristo vive, a religião ou o movimento que nasce com ele está passando muito bem, obrigado, como nós queremos. A pessoa de Cristo, de fato, é central para os cristãos, é central para isso que nós chamamos de cristianismo. Longe de ser um conjunto de regras, de normas pelos quais as pessoas vivem, o cristianismo, na verdade, é uma relação com uma pessoa que nós dizemos que está viva, chama-se Jesus de Nazaré. Por isso, entender quem é Jesus, a sua obra, a sua pessoa e a nossa atitude para com ele é crucial, é vital para nós, para cada um de nós como indivíduos e também como comunidade, que se denomina de comunidade cristã. A passagem que nós temos diante de nós é o relato da Anunciação. Nós vemos aqui como o anjo Gabriel foi enviado para anunciar a Maria que ela teria um filho. Maria era uma jovem judia, virgem, que estava prometida oficialmente a um outro judeu chamado José, e que era descendente do rei Davi. Ao que tudo indica, Maria também era da linhagem de Davi. Maria morava em Nazaré da Galiléia, uma cidade que ficava ao norte da Palestina, próximo da fronteira com países pagãos, gentios. E a anunciação se deu quando uma parenta de Maria, Isabel, já estava no 6º mês de gravidez
conforme está aí no verso 26 até o verso 27. O anjo, então, entra lá no local onde Maria está, o anjo Gabriel, e anuncia que ela vai conceber do Espírito Santo, vai ficar grávida do Espírito Santo, e que o ente que nascerá dela será o Messias, esperado pelos judeus, o rei de Israel. Mais do que isso, ele será o Filho de Deus. Maria, a princípio atemorizada, sem entender direito o que é que tudo aquilo significava, ela, de temor, ela passa para curiosidade, ela quer saber como é que isso vai acontecer, e finalmente termina submetendo-se completamente à vontade de Deus, como diz o verso 38, eis aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. O objetivo de Lucas, quando registrou esses eventos aqui, de 26 a 38, foi cumprir o que ele prometeu a Teófilo, a quem o livro é dedicado, no início, do verso 1 até o verso 4, de que daria, por ordem, uma exposição, que era o resultado de uma investigação detalhada, dos fatos que aconteceram entre eles. E, com certeza, a fonte de informação de Lucas foi a própria Maria e as pessoas mais chegadas a Maria. Foi com ela e com essas pessoas que Lucas teve acesso a esses fatos que estão aqui registrados. E o objetivo, portanto, de Lucas é deixar claro como foi o nascimento daquele que é o herói do livro, que é a pessoa central do Evangelho, pessoa de Jesus, e não só desse Evangelho, mas também de todo o Novo Testamento, na verdade, de toda a Bíblia. O meu objetivo, portanto, nessa noite, é destacar o que é que o anjo falou a respeito do filho de Maria, quem ele haveria de ser e o que é que ele haveria de fazer. E vamos terminar com algumas aplicações, primeiro de ordem doutrinária e finalmente depois de ordem prática. O que é que o anjo, na anunciação, o que é que o anjo Gabriel, naquele momento em que entra onde estava Maria e lhe anuncia a chegada do seu filho, o que é que ele nos ensina a respeito de Jesus Cristo? A primeira coisa é que o filho de Maria, ele seria humano. Isso pode parecer estranho dizer, mas é que já no primeiro século havia pessoas que diziam que Jesus não podia ser humano, ou ele era Deus ou ele era homem, mas não podia ser as duas coisas ao mesmo tempo. Mas o anjo disse o seguinte a Maria, no verso 31, você vai conceber, eis que conceberás. A palavra que é usada aqui é a palavra normal para ficar grávida, que aparece em toda a Bíblia e é aplicada a várias outras pessoas cujos filhos nasceram de maneira natural, de maneira humana, de maneira normal. Então, primeira coisa é que Maria haveria de engravidar, que é um processo humano perfeitamente normal, e daria à luz a um ser humano, daria à luz a uma pessoa que seria como nós, que teria um corpo, uma alma, seria alguém que teria uma mente racional, seria uma pessoa com espírito, racional, como você e como eu. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos aqui a respeito de quem seria esta pessoa. Segundo, é que esse homem que haveria de nascer de Maria, ele teria como missão salvar pecadores, porque o anjo diz que disse a Maria, você vai chamá-lo de Jesus. O nome Jesus era um nome comum naquela época, é um nome que vem do hebraico e que significa, na sua origem, a salvação de Jeová, ou a salvação pertence a Jeová. Jeová, ou Yahvé, o nome de Deus, o Deus de Israel, no Antigo Testamento. E o nome que foi dado a Jesus já aponta para o motivo da sua vinda ao mundo. Ele seria aquele que haveria de salvar o seu povo dos seus pecados. O anjo mais tarde vai dizer a mesma coisa a José. Quando Maria fica grávida, José toma conhecimento, planeja deixá-la, porque sabe que o filho não é dele. O anjo, mesmo o anjo, lhe aparece e diz, o que está gerado em Maria é do Espírito Santo. Ela vai dar à luz a um filho e você vai chamá-lo de Jesus. Ele diz a mesma coisa que disse a Maria, diz a José. Só que, quando falou com José, ele explicou, vai ser chamado de Jesus porque ele vai salvar o seu povo dos pecados dele. Mateus capítulo 1, verso 21.
Então, já no nome de Jesus estava revelada a sua missão. Ele seria gerado como um ser humano, pelo processo normal, o seu nascimento seria o nascimento igual ao seu e o meu, não a sua concepção, mas o seu nascimento seria. E a missão dele seria uma missão diferente de qualquer uma que você ou eu ou qualquer outro ser humano jamais teve. Que veio para salvar pecadores, nasceu com esse objetivo e com esse propósito. Em seguida, o anjo diz mais 5 coisas a respeito de Jesus, relacionado com o fato de que ele seria um homem especial, um homem diferente. Primeiro, de que ele seria grande, verso 32. Ele será grande. Ele será grande no sentido de que ele seria exaltado, que ele seria distinto, que ele seria diferente, que ele seria notável de entre a humanidade. Embora ele fosse homem, seria homem como você e como eu, mas havia algo nele que o faria distinto do restante da humanidade, do restante de nós. Ele seria grande. Segunda coisa que o anjo diz com relação a o fato de que esse filho de Maria seria um ser humano especial, é que ele teria uma relação com Deus, na qual ele chamaria Deus de Pai. Verso 32, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Há um sentido em que todos os cristãos são filhos de Deus, mas quando o anjo diz aqui a Maria de que aquele ser que vai nascer dela seria chamado Filho do Altíssimo, é num sentido diferente daquele em que eu e você somos filhos do Altíssimo. Ele seria o Filho do Altíssimo. E isso nos remete ao Antigo Testamento, a várias promessas e profecias dos profetas de Israel, em que anunciavam a chegada daquele que seria o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. Nós lemos lá em Daniel capítulo 7, a visão que Daniel tem do ancião de dias, e o Filho do Homem se aproxima dele, é o mesmo nome para o Filho do Altíssimo, é o mesmo ser, é a mesma pessoa, lhe é dado um reino que vai durar para todo sempre. O anjo está deliberadamente usando a linguagem de várias profecias do Antigo Testamento aqui combinadas. Terceira coisa que este ser humano diferente haveria de ser. Diz ainda o verso 32, entrando no 33, que ele seria rei dos judeus, herdeiro do trono de Davi. Verso 32, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Ele seria rei sobre a nação de Israel. Ele herdaria o trono de Davi, cumprindo assim as promessas que Deus fez ao rei Davi muito tempo atrás, do momento da anunciação, particularmente no segundo livro de Samuel, capítulo 7, de 12 a 13, quando Deus aparece a Davi, ele faz essa promessa: de ti virá aquele que vai se sentar no trono do meu povo para todo sempre. Nós não devemos pensar aqui que essa aplicação ou que essa profecia a respeito do filho de Maria tem a ver somente com o fato de que ele viria para um dia reinar sobre a nação de Israel. Mas isso aqui, quando nós lemos isso à luz do restante do Novo Testamento, nós percebemos que o seu reinado é sobre todo o Israel de Deus. E se refere ao povo de Deus de todas as épocas. Israel no Antigo Testamento, a igreja no Novo Testamento, o povo de Deus de todas as épocas. Ele reinará sobre todo o povo de Deus para todo sempre. Não é uma promessa específica somente para a nação de Israel. Isso fica claro quando chegamos na quarta coisa que o anjo diz a respeito do filho de Maria, de que o seu reinado não terá fim. Estou lendo o verso 33. O reinado dele não terá fim. Portanto, não é um reinado físico comum, mas é um reinado eterno, imortal, espiritual, para todo sempre. Quando Cristo haverá de reinar sobre seu povo, eternidade afora, como Senhor de todos nós. E a última coisa que ele nos diz aqui é que mais do que um ser humano diferente, especial, que vai ser rei, chamado Filho do Altíssimo, ele será o próprio Deus. Quando Maria ouve estas coisas, ela pergunta: como é que vai acontecer isso, já que eu não tenho relação com homem algum? Verso 34. E o anjo responde: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus.
Aqui nesse versículo 35, nós aprendemos que o filho de Maria, ele seria gerado de uma forma sobrenatural pelo Deus Altíssimo, que mandaria o seu Espírito Santo que viria sobre ela, cobrindo-a como uma sombra e gerando no seu ventre esse ser, sem a participação do seu marido José ou de qualquer outra pessoa. A linguagem que o anjo usa aqui parece estar intencionalmente nos levando para Gênesis capítulo 1, onde diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E em seguida se inicia o processo de criação. Aquele mesmo Espírito que estava lá no começo de todas as coisas, é o mesmo Espírito que é dito aqui, que viria sobre Maria e criaria nela, geraria nela esse ser, essa pessoa distinta de todas as demais, ao mesmo tempo em que também participante da humanidade que nos é comum. Há um paralelo também com outras passagens do Antigo Testamento, quando ele usa aqui essa palavra, o Espírito de Deus te envolverá com a sua sombra, são aquelas passagens do Antigo Testamento em que a nuvem da glória, a Shekinah, ela descia sobre o tabernáculo e cobria o tabernáculo, e a presença de Deus se encontrava lá. Como que dizendo que Maria, no momento da concepção, ela se tornou o tabernáculo de Deus, o Espírito de Deus veio sobre ela como a Shekinah, e a presença de Deus no seu ventre ali gerou esse ente santo, sem a participação humana. A linguagem lembra isso também. Isso não quer dizer que o Filho de Deus foi gerado ali. Nós vamos ver, especialmente no Evangelho de João, quando analisarmos os paralelos, que o que aconteceu é que, como homem, como participante da natureza divina, aquele ente santo, ele é gerado ali, ao mesmo tempo em que Deus, Filho, encarna, assume a natureza humana. Aqui há um milagre, há um processo sobrenatural que é misterioso, é profundo e escapa à nossa compreensão. Não é que, a partir daquele momento, Deus Filho começou a existir. Ele já existia desde toda a eternidade. Naquele momento, ele desce da glória e assume a natureza humana, se faz um como nós. Naquele momento em que ele vem, ele ocupa, ele toma para si a natureza humana que foi gerada pelo Espírito Santo. Esse é o momento da concepção. Misterioso demais para nós. Mas o resultado é, como o anjo diz aqui, duas coisas. No final do verso 35. Primeiro, que aquele ente que haveria de nascer seria santo, sem pecado. Porque ele, ali, na sua geração, na sua concepção, ele foi preservado de herdar a natureza humana pecaminosa de Maria. Ele é um ente santo, nesse sentido, sem pecado, e não somente santo nesse sentido, mas santo no sentido de que consagrado a Deus, talvez podemos até inferir a sua divindade dessa palavra aqui. Mas se não inferirmos a divindade daquele ente que haveria de nascer, do fato de que ele é chamado de santo, a frase seguinte nos dá base para isso, quando o anjo diz que esse que haverá de nascer será chamado Filho de Deus, participante da mesma natureza de Deus, um com o Pai. É isso que ser filho significa. Os filhos participam da natureza do Pai, eles herdam do Pai as suas características. Então esse ente santo, porque foi gerado pelo Altíssimo no ventre de Maria, ele seria o próprio Deus, a sua natureza é divina. Então ele é igual a nós, porque é filho de Maria, assumiu a nossa natureza humana com todas as suas fragilidades, vulnerabilidades e limitações, mas sem pecado. E ao mesmo tempo ele é Deus. Deus feito gente, Deus feito homem, ali, naquele momento da concepção em que o Espírito de Deus veio sobre Maria. Eu queria ter mais palavras para poder explicar o inexplicável, não é? Mas vocês perceberam a trindade aqui? As pessoas às vezes dizem assim, não tem trindade. Trindade é uma coisa que a igreja inventou. Eu não percebo. Ao contrário. Você tem... Viu no discurso do anjo?
O Pai, Deus Altíssimo, manda o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, que gera no ventre de Maria e permite a encarnação de Deus Filho. Na concepção, na vinda do Salvador ao mundo, a trindade toda envolvida. O Pai que manda o Espírito e o Filho que encarna. Você vê a atuação plena da trindade aqui, na concepção daquele que haveria de ser o Salvador. Esse aqui é o nosso Salvador, que o mundo diz que está morto, mas que nós temos plena convicção de que está vivo. Desde cedo, essa pessoa extraordinária do Filho de Maria, Jesus Cristo, desde cedo ela começou a gerar especulações e as pessoas queriam entender como é que é isso, como é que ele pode ser totalmente humano e também totalmente divino, como é que funciona isso? E começaram a haver tentativas de explicação. Eu li uma frase que eu achei muito interessante essa semana, e até publiquei nas mídias sociais. A frase é o seguinte, que praticamente os heréticos sempre foram pessoas que tentaram resolver os paradoxos do cristianismo. Por exemplo, a trindade. A trindade é um paradoxo. 1 mais 1 mais 1 igual a 1. Então, na nossa mente não funciona. Na nossa mente, 1 mais 1 e mais 1 igual a 3. Mas nós dizemos, não. Não são 3 deuses. É um Deus que subsiste em 3 pessoas. E você não pode dizer que são 3 deuses, ou um Deus de 3 cabeças, ou um Deus que mesmo Deus se manifesta de 3 formas. São 3 pessoas que subsistem num único Deus. Como é isso, ninguém sabe. O herege é a pessoa que não se contenta em viver com esse mistério e diz que tem que ter uma explicação. E geralmente a explicação é o seguinte, Jesus não era Deus e o Espírito Santo não é Deus, só tem um que é o Pai, chamado de unitarismo. Testemunha de Jeová, Mórmon, os muçulmanos tentam resolver a questão da trindade matando 2 pessoas, deixando só uma, geralmente o Pai. Enquanto que os cristãos, eles convivem com o mistério, porque está revelado na Bíblia. A Bíblia não diz como é que é um Deus só, mas subsistem 3 pessoas. Mas nós aceitamos que é assim, porque esse é o nosso Deus. Se nós pudéssemos compreendê-lo, ele não seria Deus. Ele é muito além de nós. É a mesma coisa na pessoa de Cristo. A mesma coisa. Desde cedo apareceram hereges querendo resolver o dilema. Como é que o filho de Maria, ele pode ser humano e divino ao mesmo tempo? É um problema, porque tem uma hora que ele diz assim, quem é que me tocou? Ué, ele não é Deus? Lá na cruz ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ué, Deus pode morrer? Quem é que morreu na cruz? Muitas questões começaram a levantar. E as pessoas, e muita gente começou a tentar resolver o nó. Né? É mais um nó. Dentro da doutrina cristã. Tentou resolver o nó. Houve muita discussão, mas muita discussão mesmo. Finalmente, a posição da igreja se consolidou no século V, num concílio chamado Concílio de Calcedônia. Teve muitos concílios antes, muito debate, muita discussão. E ali os teólogos cristãos, por unanimidade, houve muito debate, mas finalmente chegaram a um consenso, que hoje é o que o cristianismo histórico, conservador, continua acreditando depois de 2000 anos, aliás, 1500 anos, em que essa formulação finalmente foi feita. Ou seja, que ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Ele não é 50% homem e 50% Deus, ele é 100% Deus e 100% homem. Segundo, que ele existia desde a eternidade, mas se fez homem por nossa causa. E que é uma só pessoa, só tem uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, mas nele estão unidas 2 naturezas distintas, mas não misturadas. Elas são indivisíveis e imutáveis, elas estão unidas, mas não se misturam. Um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor, que morreu e ressuscitou dos mortos e vive para sempre como Deus homem. Deixa eu ler para vocês aqui o que é que os presbiterianos acreditam. Pelo menos é o que está na nossa confissão de fé, não é? Confissão de fé de Westminster. Veja como os teólogos colocaram isso, os teólogos reformados.
o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai, e igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. Notaram? Ele é da substância de Deus, se é que Deus tem substância, que a gente não tem outro nome para dizer, né? Se Deus é feito de alguma coisa, Jesus é feito da mesma coisa de que Deus é feito. É isso que ele está dizendo. O que quer que seja que Deus, a substância de Deus, Deus Filho participa. Jesus participava dessa mesma natureza de Deus e ao mesmo tempo participava da natureza de Maria, porque é dela que ele pegou a sua humanidade. As duas naturezas, a divina e a humana, inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas numa só pessoa. Por que diz inseparavelmente unidas? Porque depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele é Deus homem para sempre. Ele não voltou para o céu e largou o corpo em algum lugar escondido da terra ou do cosmos. Jesus está hoje com o mesmo corpo da sua ressurreição, à direita de Deus. Ele é Deus homem agora para sempre. A união das duas naturezas foi irreversível e essa união é imutável. Podemos dizer que nós temos um homem à direita de Deus que intercede por nós, que é o nosso mediador. Lembra que Paulo disse, só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um representante nosso sentado à direita de Deus, que intercede por nós, e que é o nosso cabeça, e que se apresenta a Deus como nosso substituto pelos nossos pecados. É por isso que você pode ser perdoado, que você pode ser justificado, você pode ser salvo, você pode ser aceito por Deus, porque o seu representante humano como você está à direita de Deus para todo sempre. As duas naturezas inteiras, perfeitas, distintas, inseparavelmente unidas, sem conversão, uma natureza não se converte à outra, sem composição, uma natureza não se compõe com a outra, e sem confusão, uma não se mistura com a outra. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Por que é importante para nós defender estas coisas? Eu já estou caminhando aqui para o final. Por que é importante defender isso, que ele é humano, plenamente humano? Isso foi negado já no primeiro século pelos gnósticos, uma seita que nasceu dentro do cristianismo, e que não podia entender como é que Deus se tornaria gente. Então diziam que Jesus tinha apenas uma aparência de corpo. O corpo de Jesus não era real, era uma projeção, era uma espécie de um holograma, não é que como a gente tem hoje na nossa época virtual, né? Uma projeção holográfica, mas não, se você botasse a mão assim, atravessaria Jesus, ele não tinha um corpo verdadeiro. Por que é importante para nós afirmar que Jesus era humano, herdou a humanidade de Maria e assumiu a natureza humana com todas as suas peculiaridades e características, com exceção do pecado? Primeiro, porque a promessa que Deus fez de que um dia viria alguém para esmagar a cabeça da serpente, foi feita à mulher, dizendo, um dia, um descendente seu virá esmagar a cabeça da serpente. Está lá em Gênesis 3,15. Deus também um dia disse a Abraão que viria um filho dele, um descendente dele, em quem seriam benditas todas as nações da terra. Deus disse a Davi que um dia um descendente dele se assentaria no trono de Israel para sempre. Era preciso um homem como Adão para fazer certo o que o primeiro Adão fez errado. Por isso que Jesus é chamado na Bíblia de o segundo Adão. Era preciso um representante da humanidade para carregar a culpa dos pecados sobre si e morrer de verdade na cruz pelos pecados dos homens. Era preciso que isso acontecesse. Por isso que nós insistimos, é por isso que nós batemos nessa tecla, por isso que nós temos que lutar, que se preciso refutar, confrontar e enfrentar os que negam a humanidade perfeita, plena, completa de Jesus Cristo. Mas, por outro lado, qual a importância dele ser divino? Por que nós temos que enfatizar também a sua divindade? Primeiro, ele tinha que ser divino para poder cumprir perfeitamente as exigências da lei, porque só Deus podia cumprir o que o próprio Deus determinava. Ele tinha que ser divino para que a sua morte pudesse ser em favor de outros,
Porque se ele fosse somente humano, a sua morte valeria para ele. Mas a morte de Deus, por assim dizer, ou a morte daquele que era homem-Deus, tem valor infinito. E pode ser transferida, pode ser imputada a você. O que ele fez na cruz pode ser transferido para você e para milhões de outras pessoas, porque era Deus homem que estava morrendo na cruz e não simplesmente um ser humano como você e como eu. Ele precisava ser divino para ressuscitar e viver eternamente como intercessor e mediador. Se você negar uma das naturezas de Cristo, a humana ou a divina, você vai cair num destes erros que foram cometidos através da história. E como resultado você vai diminuir a pessoa de Jesus, vai diminuir a sua obra de redenção, vai diminuir a sua capacidade de salvar, vai diminuir ou anular a sua mediação. Terminando, qual a atitude que a Bíblia requer de nós para com o Filho de Maria? Quem é o Filho de Maria? Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o centro da Bíblia, o centro do cristianismo, o centro da sua vida e da minha, se nós dizemos que somos cristãos. O que a Bíblia requer de todos nós para com Ele? Primeiro, que nós creiamos nesse relato de que Ele é Deus encarnado, que nasceu de uma virgem de maneira miraculosa, de maneira sobrenatural. Que creiamos que Ele morreu e ressuscitou para salvar pecadores como vocês e como eu. Que nós creiamos que sua morte e a sua ressurreição são a única maneira pela qual nós podemos nos salvar de nossos pecados. Que nós creiamos que Ele é único nesse sentido e que não há outro mediador, não há qualquer outra pessoa que seja igual a Jesus. E, portanto, Ele é o único que pode salvar perfeitamente os que se aproximam de Deus através dEle. A Bíblia quer que nós nos arrependamos dos nossos pecados e que o sigamos como nosso Mestre e Senhor aqui nessa vida. Que nós o adoremos como Deus e que demos a Ele o primeiro lugar das nossas vidas. E que nós falemos dEle com entusiasmo, com alegria, aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, a todas as pessoas ao nosso redor. Que nós estejamos entusiasmados com Ele, que Ele seja a razão de ser da nossa alegria, da nossa existência, o consolo no momento da tribulação e do sofrimento. Que a pessoa de Jesus de fato domine na minha vida, na vida da igreja, na vida do povo de Deus. É isso que Deus quer que nós façamos. O seu destino eterno depende disso nessa noite. Quem é Jesus Cristo para você? E qual a sua atitude com relação a Ele? A Bíblia é muito clara nesse ponto. Quem crer nele será perdoado e será salvo. Mas quem não crer já está condenado pelos seus próprios pecados, porque a sua incredulidade afasta o único que pode salvar você. O único que é poderoso para perdoar os seus pecados e lhe reconciliar com Deus. Que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe. E se tem alguém que está me ouvindo e que é como aquele moço que me mandou essa mensagem hoje, o seu Salvador estar morto e o cristianismo estar morto, você se arrependa disso. Que você pese as evidências, que você leia a Escritura e que você seja dominado pela pessoa maravilhosa desse Salvador que perdoa, inclusive, os seus inimigos. Que assim seja. Amém.